Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando em casa para que possamos passar por essa pandemia o mais rápido possível. Pessoal, lembrando vocês mais uma vez, entrem lá no Classroom, façam atividade, fazendo atividade sua presença já vai ser computada automaticamente. Então toma cuidado para não deixar acumular, senão depois você começa a se perder no sistema, começa a deixar atividade sem fazer, começa a ter falta, né? E lá no final do trimestre você vai ter uma surpresa daí, né? Você vai, nossa, quantas faltas eu tive e você nem lembra que deixou de fazer as atividades. Então entra lá, né? Não esqueça, deixa anotadinho no seu caderno aí para logo depois da aula você entrar lá e computar a sua presença, ok? Começamos hoje então? Vamos relembrar um pouquinho o que a gente viu na aula passada? Vimos a cultura do circo e as manifestações culturais. Lembra que a gente falou lá quando começou o circo, né? O conceito de cultura, como que foi o treinamento que era passado de pai para filho, né? Daquele mestre ali que era o pai que passava para o pequeno grupo e assim por diante, né? Falamos ali das escolas que hoje em dia, né, existem, né? Que é uma atividade profissional, né? Eles cobram mensalidade dos alunos, então a gente falou bastante coisa sobre isso. E espero assim que vocês tenham anotado no caderno, fizemos atividades, fizemos quizzes para que ficasse gravado na cabeça de vocês, né? Foi um conteúdo bacana, foi um conteúdo assim, bem interessante. Então eu creio assim, que vocês estão aptos para continuar o conteúdo. Hoje vamos falar sobre o quê? Hoje vamos falar sobre a vida do povo que vive do circo. Como é os estudos, como que é a família, como que eles vivem, onde eles moram, como que é as viagens dele, né, o período de viagens que eles passam na rua, né, principalmente assim, aquela curiosidade dos estudos, né, como que eles estudam, assim, hoje eles estão nessa cidade, daqui a um mês eles estão em outro estado, em outro país, então a gente vai conversar um pouquinho assim, conteúdo bem interessante, bem bacana, e você vai ver assim que eles conseguem fazer coisas assim que, né, os problemas da família normal, na família comum, então fica ligadinho que nós vamos aprender sobre isso hoje. Como é a vida das pessoas que vivem no circo? Como é, né? Já parou para imaginar? Como que deve ser eles ficarem um mês em uma cidade, 40 dias em outra cidade, 2 meses num outro estado, né? Como que deve ser para fazer amizade? Como que deve ser as casas, né, que eles moram? Como deve ser os estudos? Né? Vai para uma escola, vai para outra, ou eles não podem ter crianças, eles não podem ter filhos, ou os filhos têm que ficar na escola e eles viajam sozinhos e nas férias vão buscar. Já pensou como que eles vão lidar com nessas dificuldades do dia a dia? Né? Vamos pensar um pouquinho e vamos aprender nessa aula de hoje. Hoje nós vamos começar com um quiz. A vida das pessoas que vivem no circo. Alternativa A é dinâmica, pois sempre estão mudando de local e cidade. Será que é isso? Será que sempre estão mudando de local e cidade? Alternativa B, é comum, pois ninguém mora no circo, então é uma vida normal, eles não moram no circo, eles moram nas casas que vão trabalhar durante o dia no circo. Alternativa C, é comum, pois o circo sempre fica na mesma cidade. Será que o circo tem um estabelecimento fixo? Ele não viaja de cidade para cidade? Ou alternativa D, é igual a de todo mundo, a única diferença é que as crianças não precisam estudar. Será que as crianças que moram no circo, né, os filhos lá dos profissionais ou dos donos do circo, eles não precisam estudar? Será que isso que a lei diz? Então, pensa um pouquinho nas alternativas e daqui a pouco a gente volta para continuar nossa aula.
Pessoal, conseguiram imaginar como deve ser a vida das pessoas que vivem no circo? Né? Quem respondeu a alternativa A, acertou, né? É dinâmica, pois sempre estão mudando de local à cidade. Então, o circo não tem ponto fixo. Hoje está numa cidade aqui do Paraná, amanhã está numa cidade lá de Santa Catarina, então ele vai mudar constantemente, né? Ele deu aquele prazo, ele viu que os números já foram vistos por muitas pessoas, eles vão mudar de cidade, né? Desmonta a lona, põe no caminhão, vai para outra cidade. Então, assim por diante. A gente já conversou sobre até o tempo que eles demoram lá para montar e desmontar um circo, né? Lembra das aulas passadas? Vamos falar um pouquinho da rotina das pessoas que vivem no circo e do circo, né? Tem histórias bem parecidas. Então, por que assim que vivem no circo e do circo? Então, elas moram dentro do circo, né? Junto com o circo, e elas vivem do circo. Então, a renda delas é do circo. Elas compram suas casas, elas vivem seus alimentos, suas roupas com o dinheiro do circo, né? Então tem essa pequena diferencinha, né? Aqui tem uma família, né? Mas assim, as histórias que tem os estudos, tem as reportagens, elas são todas bem parecidas. Então, a família que vive lá na região nordeste do Brasil é bem parecida com a família que vive no circo aqui no sul. Então, eles têm algo em comum. Eles não são assim, aquele povo vive de uma forma, essa família vive de outra forma, aquele circo tem a forma própria de viver. Não. Então, eles são bem parecidos, né? Todos têm o mesmo estilo de vida, né? Vamos falar assim. Então, eles são bem parecidos. Então, todas as famílias que você pesquisar e estudar, vocês vão ver que tem muita coisa em comum, né? Como são as casas das pessoas que vivem no circo? Né? A gente duvido aí que você em casa nunca pensou como que é uma casa da pessoa que vive no circo, né? Já ficou imaginando, nossa, será que é uma casa de madeira, uma casa de cimento, uma casa de... Como será que é, né? Será que eles vivem lá dentro do circo, embaixo da lona? Como será que é? Não sentem falta da sua cidade natal? Normalmente as pessoas do circo não vivem naquela cidade. Às vezes eles se apresentam na mesma cidade, mas não necessariamente eles moram naquela cidade. Então, essas pessoas, elas viajam para os 4 cantos do Brasil, né? Então, elas nunca vão estar na mesma cidade por muito tempo e não vão conseguir fazer moradia naquela cidade, né? E elas gostam de viver assim? Será que elas têm um prazer de viver assim, viajando na estrada, um mês aqui, um mês ali? Será que eles têm esse prazer de viver assim? Ou será que eles vivem porque precisam do dinheiro, porque é o que eles sabem fazer? Se eles não viverem do circo, eles não sabem fazer mais nada, né? Não têm de onde ter renda familiar. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses conteúdos aí, né? Os circos de médio e grande porte podem ser lucrativos e normalmente seus proprietários possuem casas fixas. Então, assim, os donos, né? Até os funcionários, né, que têm familiares, assim, eles normalmente têm a sua casa fixa na cidade natal. Então, por exemplo, eu moro na cidade X aqui do Paraná. Ele vai ter a sua casa naquela cidade, que é a sua casa fixa, assim como eu, como você tem a sua moradia aí que você mora na sua cidade, né? E viajam para o país inteiro. Então, é comum a pessoa ter ali onde ficam seus familiares ou, né, seu pai e sua mãe, eles têm a sua casa. Então, quando eles tiram férias ou eles têm um período, né, que não podem trabalhar, como agora na pandemia, no começo eles não podiam trabalhar, eles estão nas suas casas, eles não estão viajando ou estão montaram o circo em algum lugar só para ficar morando. Eles têm a casa deles. Então, já começamos por aí. Primeiro ponto comum, né? Mas garante que as suas casas são os trailers, em que vivem viajando e que, por sinal, são bem confortáveis. Então, eles têm as suas casas, eles têm as casas deles nas suas cidades, lá onde eles gostam de morar, mas quase a totalidade, 100% deles, falam que suas casas são nos trailers, né? Então, eles vivem aí meses do ano, um bom tempo, eles vão passar frio, chuva, calor nesses trailers. Então, os trailers precisam ser confortáveis, né? A gente tem aquela imaginação assim, nossa, viver dentro de um trailer, como que consegue dormir, se alimentar, né, ir no banheiro? Como que no frio, no calor, num lugarzinho pequeno, né? Imagina se lá é pai, mãe e 2 filhos, né? Então, como que eles vão viver num lugar tão apertado?
mas eles garantem que são bem confortáveis, né? Ar-condicionado, são grandes, né? Tenda para que fazer ali um lazer enquanto não estiver trabalhando fora do trailer. Então, eles têm um conforto. Assim como a gente tem um conforto em casa, eles buscam um conforto também no trailer. E tem uns bem grandão, né? Aquele da ponta lá é enorme. Então, tem a escada ali, ele vai entrar lá. É uma casa com quarto, sala, né? Banheiro. Então, algo assim bem estruturado, né? Não são de qualquer jeito, assim, até porque eles viajam bastante dentro do trailer, né? A opinião de quem mora no circo é a mesma para todos. Não se arrependem e amam viver assim, de cidade em cidade. Sim, sentem saudades, mas a satisfação de levar a alegria e o espetáculo para os 4 cantos do Brasil é maior e vale muito a pena. Então, eles têm saudade da cidade, né? Eles têm a saudade assim dos parentes que ficam, né? Dos pais às vezes, né? De um amigo assim que eles têm esses laços assim de amizade bem grande, mas eles se satisfazem com a profissão. Eles gostam de levar a arte para o público, eles gostam de fazer aquele treinamento das artes circenses, eles gostam daquela rotina de treino, rotina de apresentações. Então, é difícil você fazer uma pesquisa e procurar assim, o fulano trabalhou no circo e desistiu porque não gostou, ele tinha um circo e não tem mais porque ele não gostou de viver daquilo. Então, você não vê esse tipo de relato. Você vê assim, claro, teve um circo, não deu certo, ou foi trabalhar em outra coisa por ser mais lucrativo, né, ter uma qualidade de vida melhor do que ele estava tendo no circo, ganhar mais. Existem sim relatos, mas falar que ele abandonou o circo porque ele não gosta, abandonou o circo porque era uma rotina chata, era uma rotina estressante, isso a gente não vê. Então, é sinal de que eles amam o que fazem, né? Então, isso é interessante, né? Viajar na estrada, públicos diferentes, pessoas diferentes, culturas diferentes, isso eles amam. Normalmente, os circos passam 11 meses se apresentando em cidades diferentes e ficam em cada cidade em torno de 30 a 60 dias. Então, 11 meses do ano eles passam se apresentando. Então, eles vão um mês numa cidade, daí na outra cidade é maior, tem um público, né, que vai ver eles maior, eles vão ficar 60 dias e assim por diante. Então, 11 meses do ano eles vão se apresentar. Então, eles vão ali em torno de 5, 7 cidades, 8 cidades se apresentando durante o ano, né? É uma oportunidade de conhecer o Brasil inteiro, né? Às vezes a gente não viaja, não consegue viajar, muitos de nós não conseguimos viajar o Brasil inteiro, né, não conhecer. Eles têm a oportunidade de levar alegria para todas as cidades do Brasil e ainda, né, conhecer os locais, as culturas, isso é muito bacana. E amam viver assim, se sentem realizados e garantem que já não sabem mais viver em cidades. Então, o que quer dizer isso, viver em cidades? Viver em cidades é viver fixo, viver só naquele local, né? Então, eles vivem na estrada, eles vivem, né, de cidade em cidade, eles amam, né? É a realização pessoal deles, a realização de sonhos, né? Ainda mais quando eles vivem em família, né? Deve ser, assim, muito bom, né? Você está ali com seus filhos, né, esposa, o pai, então eles vão viajar junto, eles vão trabalhar junto, eles vão se divertir junto, eles vão levar a diversão para o público todos juntos, né? E vai passando ali de pai para filho, como a gente já viu, né? Então eles já esqueceram de como vive nas cidades. Primeira atividade, fizemos o quiz, agora uma atividade. Pense e escreva em seu caderno como é a rotina da família que vive no circo, principalmente as dificuldades. Tente se colocar no lugar deles. Então pense aí, a gente já viu como que eles vivem mais ou menos, né? Os trailers é confortável, tem banheiro, tem cozinha, tem televisão, alguns têm ar-condicionado, né? Então, são as facilidades. Agora você pense nas dificuldades. O que será que eles vão encontrar de dificuldade dentro de um trailer? Será que tem dificuldade? Então, pensa um pouquinho, né? Se for o caso, e dá uma pesquisada rápida, pergunta para aí alguém que esteja na sua casa, ou liga para alguém para perguntar, e responda no seu caderno. A gente já volta para continuar essa atividade.
que conseguiram responder, pessoal? Colocaram algo bem interessante no caderno, pensaram com carinho, né? As dificuldades vão existir, claro, mas como a gente consegue passar as dificuldades no dia a dia, tenho certeza que o povo do circo, né, o povo que mora no circo também consegue. Vamos entender mais um pouquinho esse assunto. As dificuldades e facilidades são as mesmas que a minha família ou a sua tem. Então, eu tenho problemas em casa, eles vão ter problema no circo. Eu tenho felicidades em casa, eles também vão ter, né? Lazer. Então, as mesmas que eu tenho, eles têm. Só que em locais diferentes e de uma forma um pouquinho diferente, né? Todos se ajudam e trabalham para a boa convivência entre eles. Então, eu na minha casa, eu ajudo. Na minha casa, né, meus filhos ajudam, minha esposa ajuda. Assim como na sua casa você ajuda, né? Seus pais aí, seus responsáveis, todos ajudam para que a gente tenha uma convivência legal no lar. Eles vão ter da mesma forma. Então, eles precisam limpar o trailer, eles precisam cuidar, fazer a manutenção, eles precisam, quando eles param numa cidade, achar um local, todos juntos, esse local é bom, esse local é plano, vamos colocar uma piscina, igual eles colocaram ali, todos têm que ajudar, têm que montar, têm que desmontar, têm que limpar. Então, é a mesma forma que nós temos os nossos afazeres em casa, eles vão ter os afazeres deles lá no trailer, né? Então, eles numa piscina, provavelmente o pai lá na janela, vendo eles brincarem, se divertirem. Então, né, é como a gente em casa, a mesma coisa. O estudo também é algo interessante, pois a cada 2 meses, no máximo, as crianças estão mudando de escola. Elas garantem que conseguem fazer amizades que duram a vida toda. Então pense, né, você, 2 meses numa escola, daqui a pouco 1 mês na outra escola, daqui a pouco 3 meses na outra escola. Então, mudar constantemente de escola, assim, e amizades, e professora, né? Então, isso é algo, assim, que é complicado, assim, no começo, até você ter aquela adaptação, mas eles conseguem fazer amizades, eles conseguem fazer amigos, né? E despertam curiosos, porque quando eles descobrem que aquelas crianças que vieram estudar ali e moram em circo, todo mundo quer saber como que é a sua casa, o que você faz, o que você treina, o que você apresenta no circo, onde que é o circo. Então, isso faz com que eles sejam populares em sala de aula, né? Isso é bacana. E eles fazem amizades que levam para a vida toda. Então, nesse ano ele se apresenta numa cidade, daqui 2 ou 3 anos ele vai voltar para se apresentar naquela cidade, eles vão se encontrar de novo. Sem contar os meios de comunicação hoje em dia, que são muitos mais simples, então eles fazem amizade e se conversam por telefone, redes sociais, aí, tranquilamente, né? Então, isso é mais um ponto interessante, né, da família do circo. Né? Os pais precisam pesquisar sempre o próximo colégio que seus filhos vão estudar e garantem que só perdem aulas no período que estão na estrada. Então, o circo está na cidade. Daqui 1 semana ele vai sair e vai para o outro estado. Ele já tem que ter em mente a escola que ele vai estudar lá naquela cidade. Né? Então, ele não pode esperar chegar na cidade e procurar uma escola, senão a criança perde muito tempo, perde muitas aulas, né, falta. Então, eles normalmente, quando saem da cidade que eles estão instalados, eles já têm a escola que ele já vai, né, a vaga garantida lá na escola que ele vai continuar os estudos. Alguns dos circos maiores aí, eles estudam em escolas particulares, então em grandes redes que tem no Brasil inteiro, então fica mais fácil. O mesmo conteúdo que ele vai estar trabalhando numa cidade aqui do Paraná, ele vai lá para o Rio de Janeiro, ele vai conseguir achar a escola da mesma rede e vai colocar o filho lá e vai dar continuidade no estudo, né, com o mesmo conteúdo. Então, os circos maiores, que têm um rendimento maior, que o pai consegue pagar uma escola particular, tem essa facilidade. Mas a escola pública funciona da mesma forma, principalmente no Paraná, né, que o conteúdo é o mesmo em todas as cidades aí do nosso estado. Então, saiu daqui de uma cidade e foi para outra cidade do Paraná, é o mesmo conteúdo. Ele só vai perder a aula naquele período que eles estão viajando. Né? Só falar uma coisinha para vocês antes da atividade. O legal aqui é que é tudo muito rápido. Então, assim, normalmente eles saem no domingo da cidade ali, eles terminam de apresentar no domingo e na terça-feira, dependendo da cidade, às vezes até na segunda-feira, a criança já está em outra cidade e já está matriculada
na outra escola, né? E existe uma lei que a escola é obrigada a pegar o aluno do circo, o filho, né, a criança do circo. A gente já falou isso na outra aula lá, eu já até citei a lei para vocês. Então, tem uma criança que mora no circo, a escola que for estar mais próxima do circo, a escola é obrigada a aceitar a matrícula do aluno. Eles não podem, não, a gente não pode pegar o aluno, eles têm que pegar o aluno precisa estudar. Segunda atividade, né? Se coloque no lugar dessas crianças que moram no circo e imagine que você deverá criar sua rotina de estudos e conciliar com os afazeres do circo, com os treinos e o treinamento, tudo que é envolvido no circo. Então crie um pequeno texto comentando sua rotina diária. Pensa lá que você é o atleta, você vai se apresentar no circo, você mora no circo e você precisa conciliar os estudos, né, do Classroom e a rotina de treino, né, como que você vai fazer aquele número, as conversas, toda a preparação para fazer os números que na maioria das vezes são diários, mais os estudos. Como que você vai fazer para conciliar essas coisas no seu dia a dia? Então pensa, né, faça um textinho bem legal, como se você fosse essa pessoa, coloca no seu caderno e daqui a pouco a gente volta para continuar nossa aula.
Conseguiram pensar, pessoal? Conseguiram se colocar no lugar de uma criança que mora no circo e imaginar como eles fazem estudos e apresentações e treinamentos? Né? Deve ser puxado, deve ser complicado, mas eu tenho certeza que eles tiram de letra, né? Já se acostumaram com isso. Né? As famílias que vivem no circo levam uma vida normal, com suas responsabilidades, filhos, estudos e trabalho, o que inclui os horários de treino e ensaio. Então, é uma vida comum. Nós temos o nosso horário de estudo, nós temos o nosso horário de trabalho, nós temos o nosso horário de lazer. O pessoal que vive no circo é a mesma coisa, né? A gente pensa assim, nossa, o pessoal que vive no circo só faz aquilo, só trabalha, só se apresenta. Que fácil, né? Ou uns pensam que difícil que é fazer essas apresentações. Mas não, eles têm a mesma rotina, eles têm as mesmas responsabilidades, eles têm os mesmos afazeres do dia a dia. Então, se tem filho, né, que estuda, tem que ter um horário de estudar. Né? Se tem limpar, fazer alguma coisa, eles têm que tirar um horário para arrumar o circo, para limpar, para deixar tudo organizadinho para as apresentações. Então, eles têm a mesma rotina, o mesmo, né, horário de treino, horário de ensaio, eles estão tudo, né, na ponta do lápis, são todos os horários corretos, né? Eles vivem disso. Então, uma família comum, né? E vários ainda, né? Várias pessoas integrantes da mesma família. Primeiro quiz. Sobre as famílias que vivem no circo, assinale a alternativa correta. A alternativa A. São diferentes de todas as outras por conta da rotina que leva? São diferentes as famílias que vivem lá no circo com a nossa aí de casa? São diferentes? Alternativa B. São iguais a qualquer família com suas obrigações, estudos e trabalho? Alternativa C. É raro encontrar famílias no circo? Se a gente falou isso, é difícil encontrar família no circo. Ou alternativa D. Quem trabalha no circo não pode constituir família, porque viaja muito e não tem residência fixa. Então, a pessoa que vive no circo, ela não vai conseguir montar uma família? Será que ela vai ter que viver sozinha ou viver apenas com os amigos que moram junto com elas ali e trabalham no circo? Pensa um pouquinho, né? Se você prestou atenção na aula, vai ser fácil para você responder. E eu já volto com a alternativa correta para você.
que vocês responderam, pessoal? Então, se você tenha prestado atenção, se você tem acompanhado a aula, tem anotado os tópicos principais da aula, ficou muito fácil para você responder essa questão, né? A alternativa B, né? Então, as famílias que vivem no circo são iguais a qualquer família, a gente já falou isso. Elas são igual a minha família, igual a tua família. Tem as mesmas responsabilidades, os mesmos afazeres do dia a dia, as mesmas rotinas, né? Diferente que elas vivem de cidade em cidade, mas elas basicamente são iguais às nossas, né? Tem suas obrigações, tem seus horários de estudos, como vocês têm os horários de estudos na sua casa, né? E trabalho. Então, o trabalho é ligado ao circo, mas quando eles estão no trailer, no momento de lazer, eles esquecem. Não, agora é nosso momento de lazer, nosso momento de família. Então, agora a gente esquece do circo, esquece do trabalho, né? A gente que vê de fora vê um circo como uma diversão, a gente vai lá para se divertir. Mas eles não. Eles levam a diversão para a gente, mas é o trabalho deles, eles são profissionais. Então, quando eles estão ensaiando, é algo sério para eles, não é algo igual a gente vai para se divertir. Então, eles precisam fazer essas separações, né? E os alunos aqui do Paraná, por exemplo, que estão tendo aulas no CREAS 1, eles precisam tirar o horário aí para estudar, né? Se eles são do 6º ano, igual vocês, eles vão ter as aulas de educação física na segunda e quarta-feira. Então, eles precisam estar ligados naquele horário ali para assistir às aulas. Então, eles vão ter a tarde de estudos, né? De manhã eles vão ter os treinos, ou à noite vão ter o lazer, mas eles vão ter esse tipo de rotina por conta dos estudos, né? O que a gente viu hoje, então? A vida do povo que vive do circo, né? E no circo, seus estudos e suas famílias. A gente viu coisas assim que parece que era algo assim que, nossa, que diferente que eles são, que coisa assim de outro mundo, como será que eles vivem? Mas a gente viu que são famílias comuns, né? São famílias que têm os mesmos objetivos que a gente, né? São famílias que se amam como a gente. Então, o legal é a gente entender como eles passam no dia a dia, né? Então, são os trailers confortáveis, são as casas que eles têm nas cidades, são o tempo que eles vivem viajando, as escolas. Então, isso são coisas assim que desperta, né, a nossa curiosidade, e é legal a gente ir matando esse tipo de coisas da nossa mente, né? Vão acabando as nossas dúvidas. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, espero que vocês tenham se divertido, né? Espero que vocês tenham assimilado, né, as curiosidades, as coisas assim mais interessantes da vida de cada um que mora no circo, e entendido, principalmente, para que a gente possa dar continuidade ao nosso conteúdo sem maiores problemas, né? Fizemos os quizzes, fizemos atividades, então não ficou dúvidas. Mas lembre, se ficou dúvida, deixa anotadinho no caderno, né? Quando a gente voltar, ou você pode perguntar aí na plataforma, aí no CREAS 1, aí para o seu professor, ou quando a gente voltar, a gente vai tirar todas as dúvidas que vocês têm, desde o comecinho das aulas remotas. Ok, pessoal? Fiquem bem, tamo juntos, se cuidem e até a próxima.